Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos em Cristo, como nos diz São Paulo, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Aí nós entendemos que o seguimento de Cristo está unido em assumir aquilo que é colocado para nós. Nós somos um povo que queremos fugir do sofrimento, da dor, das tribulações, das perseguições. E quando isso vem, se nós não estivermos, como nos diz São Paulo ainda, fortalecidos pela oração e pelo jejum, nós não conseguimos trilhar este caminho. Mas, como nos diz São Paulo, e repito, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Se nesse mundo nós vivemos com dificuldades, com problemas, com sofrimentos, com dores, com angústias, o que nos causa o desejo de continuar caminhando é justamente a esperança que Deus nos dá. Esperança de que um dia nós viveremos nessa Jerusalém celeste, que João, no livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, e João teve uma revelação dessa Jerusalém que Deus vai preparar para cada um de nós. Um lugar onde o próprio Deus vai habitar. E aí nós já podemos sonhar com essa realidade. Por mais que venhamos sofrer ou ter dificuldades ou dores, se nós lermos essa profecia de João, o nosso coração certamente vai se encher de esperança. Porque nessa Jerusalém celeste não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem sofrimento. Essas coisas serão passadas. O próprio Deus habitará no meio do seu povo e Ele mesmo enxugará as nossas lágrimas. Olha que bonito isso, meu povo. E isso João fala e dá testemunho de fé que essas palavras são verdadeiras. Ou seja,
Essa revelação foi do próprio Deus dada ao seu povo. Jesus é aquele que consola a nossa dor, o nosso sofrimento, mas ele diz claramente que para ser discípulo dele é necessário ter a coragem de abraçar a cruz, ter a coragem de abraçar os sofrimentos, ter a coragem de abraçar o que vier, porque muito mais que tudo isso, essa graça de Deus será maior na nossa vida se nós formos até essa morada que o Senhor preparou para cada um de nós. E aí nós pegamos o evangelho de hoje, que é muito simples, muito pequeno e muito fácil de compreendermos, onde o Senhor nos diz que o que revela ao mundo que nós somos cristãos é como nós nos amamos. Então o amor é a identidade do cristão. Mas amar, padre, é muito difícil. É muito difícil a gente amar quem fala mal da gente. É muito difícil a gente amar o nosso inimigo. É muito difícil a gente falar de amor quando a gente está sofrendo. É muito difícil a gente falar de amor quando a gente está com problemas, com situações financeiras ruins. Mas a identidade do cristão é o amor. E se nós deixamos que essas coisas todas tirem de nós aquilo que nos caracteriza como cristãos, então essas coisas estão sendo maior do que o próprio Deus. Amai-vos uns aos outros, filhinhos. Foi o que nós ouvimos no evangelho de hoje. E é esse amor que caracterizará a nossa vida em Cristo. Quanto mais tivermos a capacidade de amar, muito mais, meus irmãos, seremos essa imagem e semelhança de Deus. E nós somos chamados a isso, a testemunhar ao mundo que nós somos cristãos. E como a gente testemunha isso? Às vezes não é só com palavras, não. Às vezes não é só com a nossa camisa ou com uma cruz. Às vezes é com o nosso sorriso, com o amor que nós carregamos dentro de nós. Um amor que o próprio Cristo nos fez experimentar. Aquele que experimenta o amor de Deus é uma nova criatura em Cristo. Porque jamais quem é amado por Deus, jamais, meus irmãos, pode ser indiferente a esse amor. A gente pode até fugir do amor de Deus, a gente pode até sair dele, mas a gente vai ter a certeza de que só o amor de Deus pode preencher o nosso coração. Por isso, esse é o mandamento. Vos dou um novo mandamento. Acima da lei, acima de tudo, amemo-nos uns aos outros. E a gente pega lá, aproveita para usar, porque foi João que escreveu no Evangelho que nós ouvimos. Mas se a gente pegar lá as cartas de João, João vai descrever muito mais sobre o amor. João vai dizer: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor vem de Deus, não vem de outro lugar. É o próprio Deus que nos faz experimentar o amor. E todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se eu não tenho a capacidade de amar porque eu me feri pelas dores, pelo mundo, pelas coisas que eu vivi, se eu me fecho ao amor, eu não estou unido a Deus. Quando eu estou ferido por o meu esposo que me traiu, ou pela minha esposa que me abandonou, ou pelos meus filhos que entraram para a droga, ou por uma decepção, ou qualquer outro tipo de coisa, se eu deixar que isso arranque de mim a minha identidade de cristão, que é amar, e eu me torno amargo, azedo, frio, insensível, certamente, meus irmãos, nós não estamos vivendo o mandamento que o Senhor nos deu. E, consequentemente, não estamos testemunhando o cristianismo. Porque quem ama conhece a Deus e mostra verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. O diferencial do cristão é exatamente isso. Agora não é fácil. Como disse, amar quem nos persegue, quem está ali do nosso lado,
quem está todo o tempo tentando nos derrubar ou falando mal de nós. Mas se tivermos a capacidade de superar tudo isso, nós vamos pertencer a Jerusalém Celeste. E aí todo o sofrimento que a gente venha passar nessa vida vai ser pouco comparado à graça que Deus tem reservado para cada um de nós. E por isso que eu disse, será interessante se a gente ler novamente essa profecia do livro do Apocalipse de João e perceber o cuidado de Deus por nós. Um Deus que fez um lugar para habitar no meio do seu povo. Um Deus que será o centro e que enxugará as lágrimas quando chorarmos. Um Deus que cuidará de nós. Um Deus que não deixará mais sofrermos. Um Deus que não deixará mais perdermos. Um Deus que não deixará mais morrermos. Mas um Deus que nos dará uma eternidade. Uma vida na plenitude da graça e da felicidade. Onde o Senhor estará conosco habitando. Aspiremos às coisas do alto. Que o nosso coração esteja voltado exatamente para alcançar a vida eterna. Porque é lá onde está a nossa felicidade. Às vezes nós lutamos muito aqui no mundo pelas nossas felicidades. E às vezes a gente se frustra porque a gente acha que a nossa felicidade está num bom emprego, está numa estabilidade financeira, está em títulos, estão em coisas. Mas a nossa felicidade está em Deus. E ninguém pode preencher aquilo que é próprio de Deus no teu coração. Então, busquemos, irmãos, viver o mandamento que o Senhor nos dá. Amar uns aos outros. E, consequentemente, nosso coração vai estar cheio de Deus. Porque o próprio Deus é esse amor que nos faz experimentar toda a graça que Ele concede a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.